dia 6 de abril. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Deuteronômio 29, 1, 30, 20, Lucas 11, 37, 12, 7, Salmo 78, 1, 31, Provérbios 12, 19 e 20. Deuteronômio 29, 1, 32.20. Deuteronômio 29, 1 e 29. Versículo 1. São essas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fazer com os israelitas na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Versículo 2. Moisés convocou todo Israel e disse: Vocês viram tudo que o Senhor fez no Egito, diante dos seus olhos, ao faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra. Versículo 3. Com os próprios olhos viram as grandes provas, os sinais e aquelas grandes maravilhas. Versículo 4. Mas até hoje o Senhor não lhes deu mente para entender, olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Versículo 5. Durante 40 anos os guiei pelo deserto. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam. Versículo 6. Não comeram pão, nem beberam vinho ou bebida fermentada, para que soubessem que eu sou o Senhor, seu Deus. Versículo 7. Quando chegaram a este lugar, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, saíram ao nosso encontro para lutar, mas nós os derrotamos. Versículo 8. Tomamos a terra deles e a demos por herança às tribos de Ruben, de Gade a metade da tribo de Manassés. Versículo 9. Cumpram, pois, as palavras desta aliança e as ponham em prática, para que prosperem em tudo que fizerem. Versículo 10. Todos vocês estão hoje presentes perante o Senhor, seu Deus, os chefes das tribos, os anciãos, os oficiais, todos os homens de Israel. Versículo 11. Suas crianças, suas mulheres e os estrangeiros que vivem no seu acampamento, desde os que cortam a sua lenha até os que tiram a sua água. Versículo 12. Vocês estão aqui para entrar em aliança com o Senhor, seu Deus, a aliança que Ele faz com vocês hoje. Versículo 13. Para estabelecê-los hoje como seu povo e para que Ele seja seu Deus, conforme lhes prometeu e jurou a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 14. Não faço esta aliança apenas com vocês. Versículo 15. Mas também com os que hoje não estão aqui conosco. Versículo 16. Vocês sabem como vivemos no Egito e como passamos pelo meio das nações que atravessaram. Versículo 17. Viram as suas abominações e os ídolos de madeira, pedra, prata e ouro que havia entre eles. Versículo 18. Cuidado para que não haja entre vocês homem, mulher, família ou tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, para servir aos deuses daquelas nações. Versículo 19. Que ninguém, ao ouvir as palavras desta maldição, se considere abençoado no seu íntimo, dizendo: Terei paz, mesmo que persista no meu caminho teimoso. Versículo 20. O Senhor não estará disposto a perdoá-lo. A ira e o zelo do Senhor se acenderão contra ele, e toda maldição escrita neste livro repousará sobre ele. Versículo 21. O Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Versículo 22. E o separará para a desgraça, dentre todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Versículo 23. Às gerações futuras, os filhos que nascerem depois de vocês e os estrangeiros de terras distantes verão as pragas desta terra e as doenças que o Senhor enviará sobre ela. Versículo 24. Toda a terra será um deserto abrasador de sal e enxofre, onde nada se planta, nada germina e nenhuma vegetação cresce. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim, que o Senhor destruiu em sua ira. Versículo 25. Todas as nações perguntarão: Por que o Senhor fez isto a esta terra? Por que este grande furor? Versículo 26. E a resposta será: Porque abandonaram a aliança do Senhor, Deus de seus pais, que fez com eles ao tirá-los do Egito. Versículo 27. Foram servir a outros deuses, prostrando-se diante deles, deuses que não conheciam e que ele não lhes designou. Versículo 28. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela todas as maldições escritas neste livro. Versículo 29. O Senhor os desarraigou da sua terra, com ira, indignação e grande furor, e os lançou para outra terra, como hoje se vê. Deuteronômio 32.20. Versículo 1. Quando todas estas coisas vierem sobre você, a bênção e a maldição que pus diante de você, e você as relembrar entre todas as nações para onde o Senhor, seu Deus, o tiver lançado. Versículo 2. E você se converter ao Senhor, seu Deus, e obedecer a sua voz de todo o seu coração e de toda a sua alma, conforme tudo o que hoje lhe ordeno. Versículo 3. Então o Senhor, seu Deus, mudará a sua sorte, terá compaixão de você e o reunirá de todas as nações por onde estiver espalhado. Versículo 4. Ainda que os seus desterrados estejam nas extremidades do céu, de lá o Senhor, seu Deus, o reunirá e o trará de volta. Versículo 5. Ele o trará para a terra que seus pais possuíram, e você a possuirá. Ele o fará prosperar e multiplicar mais do que seus pais. Versículo 6. O Senhor, seu Deus, circuncidará o seu coração e o coração de seus descendentes, para que amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, e vivam. Versículo 7. O Senhor, seu Deus, colocará todas estas maldições sobre os seus inimigos e sobre os que os odeiam e os perseguem. Versículo 8. Vocês, porém, obedecerão novamente à voz do Senhor e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. Versículo 9. O Senhor, seu Deus, lhes dará grande prosperidade em todo o trabalho de suas mãos, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará em vocês para o bem, como se alegrou em seus pais. Versículo 10. Se vocês obedecerem à voz do Senhor,
seu Deus, guardando os seus mandamentos e decretos escritos neste livro da lei, e se converterem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Versículo 11. Este mandamento que hoje lhes ordeno não é difícil demais, nem está além do seu alcance. Versículo 12. Não está nos céus, para que vocês digam: quem subirá aos céus para obtê-lo e assim fazer ouvi-lo, para que o cumpramos? Versículo 13. Nem está além do mar, para que vocês digam: quem atravessará o mar para obtê-lo e assim fazer ouvi-lo, para que o cumpramos? Versículo 14. Pelo contrário, a palavra está muito perto de vocês, está em sua boca e em seu coração, para que a cumpram. Versículo 15. Vejam que hoje põe diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Versículo 16. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno, amando o Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos, guardando os seus mandamentos, decretos e ordenanças, então vocês verão e se multiplicarão. E o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Versículo 17. Mas, se o seu coração se desviar e vocês não obedecerem, se forem seduzidos a prostrar-se diante de outros deuses e os adorar. Versículo 18. Eu lhes declaro hoje que certamente vocês serão destruídos. Não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual tomarão posse, atravessando o Jordão. Versículo 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês. Coloquei diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Versículo 20. Amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-se a ele, pois ele é a sua vida e a garantia de muitos dias na terra que o Senhor jurou dar a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Lucas 11, 37, 12, 7. Lucas 11, 37, 54. Versículo 37. Quando Jesus terminou de falar, um fariseu convidou para jantar. Ele entrou e reclinou-se à mesa. Versículo 38. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não havia lavado as mãos antes da refeição. Versículo 39. Disse o Senhor: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de ganância e maldade. Versículo 40. Insensatos. Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Versículo 41. Mas deem esmola do que está dentro, e tudo para vocês será limpo. Versículo 42. Ai de vocês, fariseus, pois dão o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Deviam praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Versículo 43. Ai de vocês, fariseus, pois amam os primeiros assentos na sinagoga e as saudações nas praças. Versículo 44. Ai de vocês, pois são como túmulos ocultos, sobre os quais os homens andam sem saber. Versículo 45. Um dos mestres da lei lhe disse: mestre, ao dizer isso, nos insultas também. Versículo 46. Respondeu Jesus: ai de vocês também, mestres da lei, pois sobrecarregam os homens com fardos insuportáveis, e vocês mesmos não tocam nesses fardos nem com um dedo. Versículo 47. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas que os seus próprios pais mataram. Versículo 48. Assim, testemunham que aprovam os atos dos seus pais, pois eles mataram os profetas, e vocês edificam os túmulos. Versículo 49. Por isso, a sabedoria de Deus disse: enviarei a eles profetas e apóstolos, a alguns matarão e a outros perseguirão. Versículo 50. Assim, esta geração será responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o princípio do mundo. Versículo 51. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será responsável por tudo isso. Versículo 52. Ai de vocês, mestres da lei, porque tiraram a chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam entrando. Versículo 53. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se ferozmente a ele e a interrogá-lo sobre muitas coisas. Versículo 54. Armando-lhe ciladas para apanhá-lo em alguma palavra que saísse de sua boca. Lucas 12, 1, 7. Versículo 1. Enquanto isso, ajuntou-se uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de os pisarem os outros. Jesus começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Versículo 2. Nada é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Versículo 3. Por isso, tudo o que disserem nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que sussurrarem em salas fechadas será proclamado dos telhados. Versículo 4. Digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Versículo 5. Eu lhes mostrarei a quem devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, a esse temam. Versículo 6. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Versículo 7. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Salmo 78, 1, 31. Versículo 1. Salmo de Asaf. Povo meu, ouve o meu ensino, incline os ouvidos às palavras da minha boca. Versículo 2. Abrirei a minha boca em parábolas, revelarei enigmas do passado. Versículo 3. O que ouvimos aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Versículo 4. Não o esconderemos dos seus filhos. Contaremos à próxima geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Versículo 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, ordenando aos nossos pais que a ensinassem aos seus filhos. Versículo 6. Para que a geração seguinte a conhecesse, até os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, a contassem aos seus próprios filhos. Versículo 7. Para que pusessem em Deus a sua confiança, não se esquecessem dos feitos de Deus, mas guardassem os seus mandamentos.
Versículo 8. E não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Versículo 9. Os filhos de Efraim, armados com arcos, retrocederam no dia da batalha. Versículo 10. Não guardaram a aliança de Deus, se recusaram a andar conforme a sua lei. Versículo 11. Esqueceram-se das suas obras, das maravilhas que lhes mostrará. Versículo 12. Ele fez prodígio diante dos seus pais, na terra do Egito, nos campos de Zoan. Versículo 13. Dividiu o mar e os fez passar. Fez as águas erguerem-se como um muro. Versículo 14. Guiou-os de dia com a nuvem, durante toda a noite com a luz do fogo. Versículo 15. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes água abundante como do oceano. Versículo 16. Fez sair correnteza da rocha e fez correr água como rios. Versículo 17. Mas continuaram a pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto. Versículo 18. Pois puseram Deus à prova no coração, pedindo comida segundo o seu desejo. Versículo 19. Falaram contra Deus, dizendo: Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Versículo 20. Eis que feriu a rocha, e a água jorrou, torrentes transbordaram. Mas também pode dar-nos pão ou suprir de carne o seu povo. Versículo 21. O Senhor os ouviu e indignou-se. Acendeu-se um fogo contra Jacó, e a ira subiu contra Israel. Versículo 22. Porque não creram em Deus nem confiaram no seu poder para salvar. Versículo 23. Todavia, ele ordenou as nuvens lá no alto e abriu as portas dos céus. Versículo 24. Fez chover maná para que comessem e lhes deu o trigo dos céus. Versículo 25. O homem comeu o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Versículo 26. Fez soprar o vento leste nos céus e trouxe o vento sul com o seu poder. Versículo 27. Fez chover carne sobre eles como pó, aves como a areia do mar. Versículo 28. As fez cair no meio do acampamento, ao redor das suas tendas. Versículo 29. Comeram até se fartar, pois ele lhes deu o que desejavam. Versículo 30. Mas, antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca. Versículo 31. A ira de Deus se levantou contra eles. Ele matou os mais fortes dentre eles, abatendo os jovens de Israel. Provérbios 12, 19 e 20. Versículo 19. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Versículo 20. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria para os que promovem a paz. Encerramento. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspirações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.